Ministro do STF, Alexandre de Moraes, ironiza a acusação do senador Marcos Duval sobre uma tentativa de golpe de Estado. Senador do Podemos do Espírito Santo diz que vai pedir o afastamento do ministro da relatoria do caso. Controladoria Geral da União vai analisar suspensão de sigilos decretados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Operação Lesa Pátria contra quem participou das manifestações de 8 de janeiro entra na quarta fase. Estudo mostra que alimentos ultraprocessados aumentam riscos de câncer. Estilista e perfumista espanhol Paco Rabanne morre na França. Estados Unidos monitoram balão chinês suspeito de ser objeto de espionagem. E uma faxineira que mora na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, entra na faculdade com 51 anos de idade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ironizou hoje a denúncia feita pelo senador Marcos Duval de uma possível tentativa de grampo telefônico contra ele e um golpe de Estado. Já o senador agora quer tirar o ministro da relatoria dos processos sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Em uma conferência com líderes empresariais em Portugal, o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes, confirmou que recebeu o senador Marcos Duval no Salão Branco do STF em dezembro. Duval denunciou nesta quinta-feira que participou de uma reunião de teor golpista com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira no fim do ano passado. O encontro teria o objetivo de articular uma gravação ilegal em uma conversa entre Duval e Moraes para flagrar uma confissão de crime do ministro para anular as eleições. Moraes ironizou a ideia chamando a operação de Tabajara e disse que orientou o senador a formalizar uma denúncia sobre o caso. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Não, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Após a declaração do ministro Alexandre de Moraes na conferência, o senador Marcos Duval concedeu nova entrevista onde desmentiu o presidente do TSE e ministro do STF. Duval disse que não foi orientado a formalizar a denúncia feita verbalmente a Alexandre de Moraes. Disse ainda que perguntou ao ministro, por mensagem de WhatsApp, se deveria participar da reunião. Por fim, afirmou que vai pedir à Procuradoria-Geral da República que afaste Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito do STF que apura os atos antidemocráticos. Em uma nota publicada nas redes sociais, Duval alegou que tem como provar que reportou por escrito ao ministro o que estava acontecendo e afirmou que cumpriu seu papel de senador da República ao comunicar os detalhes da reunião com Daniel Silveira e Jair Bolsonaro ao relator do inquérito dos atos antidemocráticos. Também pelas redes sociais, em uma live na noite desta quinta-feira, Duval disse que não há tentativa de descredibilizar o ex-presidente e que a família Bolsonaro está prestando apoio ao senador. Eu quero agradecer o apoio de todos, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, dos ex-ministros, pelo apoio que estão dando aqui nos bastidores. No Senado, há um movimento para investigar e eventualmente responsabilizar Marcos Duval pela denúncia tardia. O partido Rede disse que vai levar o caso ao Conselho de Ética da Casa. Pelas redes sociais, Renan Calheiros afirmou que a denúncia feita por Marcos Duval de uma tocaia contra o ministro do Supremo é gravíssima e que uma CPI é uma imposição. Randolfo Rodrigues disse que o caso Duval se resolve com psicólogo e polícia. Já o senador Jorge Cajuru disse que, exceto a loucura de dizer que Lula sabia do golpe de 8 de janeiro,
Marcos Duval merece confiança. Em Lisboa, no evento desta sexta-feira, os ministros também comentaram as invasões à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro e criticaram a postura de enfrentamento às instituições públicas construída ao longo dos últimos anos. Moraes disse que muitos sofreram uma lavagem cerebral e viraram zumbis. Essa lavagem cerebral transformou pessoas em zumbis. Pessoas repetindo ideias absurdas. Pessoas cantando o hino nacional para pneus. Eu acho que o Brasil viveu um período com um déficit grande de civilidade, marcado por um contexto em que se naturalizaram as ofensas, a grosseria, a difusão do ódio, a extração do pior que havia nas pessoas. Além do déficit de civilidade, acho que vivemos um momento grave de desprezo pela educação, pela ciência e pela cultura. Aqui o velho postulado da teoria das elites se cumpriu. Havia também um grupo situado no topo de uma estrutura que exercia a posição de poder diante de zumbis consumidores de desinformação. E este é um grave problema para a democracia atual. O ex-deputado federal Daniel Silveira teve a prisão mantida após passar por uma audiência de custódia hoje no Rio de Janeiro. Ele foi preso ontem de manhã em Petrópolis após descumprimento de uma série de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição do uso de redes sociais. E agora, ele aguarda a decisão de onde deve cumprir a prisão preventiva imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a ata da audiência de custódia está no processo sigiloso e não será divulgada. A expectativa dos advogados é que o ex-deputado seja encaminhado para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, informou que o órgão vai analisar se derruba os sigilos impostos pelo governo Bolsonaro a 234 processos considerados indevidos pelo órgão. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva em Brasília, na sede da CGU. Entre os processos que serão analisados estão os relacionados ao cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro, os gastos públicos com as chamadas motociatas e informações sobre visitas dos filhos de Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Pela norma, estão protegidas pelo período de até 100 anos todas as informações caracterizadas como pessoais, relativas, por exemplo, à intimidade, vida privada, honra e imagem de um cidadão. Foram analisados 1.335 processos que tiveram sigilos impostos pelo governo anterior. Desse total, 234 terão a derrubada do sigilo avaliada. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro, o presidente Lula assinou um ato determinando que a CGU fizesse a revisão dos processos sob sigilo, o que está sendo cumprido pelo ministro. O presidente da República, preocupado com esse tema, determinou à CGU que nós fizéssemos essa revisão e essa reanálise de todos desses casos envolvendo sigilos, com base nesses critérios de fundamentos mais frequentes utilizados para a determinação de sigilo, né? Proteção de dados pessoais, segurança nacional, segurança do presidente da República e seus familiares, atividades de inteligência. Segundo Vinícius de Carvalho, os processos são das seguintes áreas: 111 da Segurança Nacional, 35 de Segurança do Presidente e familiares, 49 sobre informações pessoais, 16 sobre atividades de inteligência e outros 23 que não foram qualificados. O ministro também informou que a Controladoria Geral da União ainda não tem o levantamento de quantos sigilos já foram derrubados desde o início do governo Lula. O ministro ainda falou sobre a importância da contribuição da CGU no fortalecimento da democracia brasileira. Por meio tanto da implementação adequada de sistemas de integridade pública, de transparência, da Lei de Acesso à Informação, quanto por meio do fortalecimento
e da reorganização, ou talvez até da reativação, vamos dizer assim, desse Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que conta com a presença, inclusive, de entidades da sociedade civil também. De acordo com Vinícius, as decisões da CGU começarão a ser liberadas a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, e depois os sigilos poderão ser derrubados e divulgados ao público. O ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de conseguir a cidadania italiana. Em entrevista a um jornalista do jornal Corriere della Sierra, Bolsonaro disse que seus avós nasceram na Itália e que, por isso, não seria difícil até mudar para o país. No início deste ano, o chanceler italiano Antonio Tajani afirmou que o ex-presidente ainda não havia feito o pedido. Ele continua nos Estados Unidos. O jogador de vôlei Wallace foi suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro após publicar uma polêmica enquete nas redes sociais perguntando se deveria dar um tiro no presidente Lula. A suspensão é válida até o término do processo que examina sua conduta. Para tomar a decisão, o conselheiro de ética do COB, Ney Belo, ressaltou o papel que os atletas desempenham na sociedade. Segundo ele, atletas como Roberto Dinamite, Pelé, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Eles tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, não obstante as opções políticas de cada um. O desembargador também fez uma série de questionamentos, se perguntando que exemplo é possível extrair de um poste como o de Wallace e qual exemplo fica para a sociedade. A Advocacia Geral da União encaminhou documentos para o COB e a CBV, pedindo uma pena severa e exemplar para o Wallace. A AGU ressaltou que a conduta de Wallace configura a incitação ao crime e não está albergada pela liberdade de expressão, pois ninguém é autorizado a cometer crime invocando essa liberdade fundamental. De acordo com o órgão, a comunidade esportiva repudia veementemente essas práticas de ódio semelhantes. Com a medida, o jogador não pode participar de nenhum campeonato organizado pelo COB ou pela Confederação Brasileira de Vôlei, além de estar proibido de treinar com a Seleção Brasileira de Vôlei. Porém, a suspensão não o impossibilita de treinar em clubes. Mesmo liberado para treinar, o Cruzeiro decidiu afastar o jogador por tempo indeterminado. Após a repercussão, o jogador pediu desculpas pelas postagens nas redes sociais e agora tem 5 dias para apresentar sua defesa e recorrer da decisão. E veja a seguir, Ministério da Saúde aumenta a vigilância com casos de gripe aviária em países das Américas do Sul e Central. E ainda, nova Operação Lesa Pátria vai atrás de quem participou das manifestações de 8 de janeiro. A semana termina com mais uma fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Mais informações com a repórter Jaqueline Fonseca. A Polícia Federal cumpriu mais 3 mandados de prisão nesta sexta-feira contra pessoas suspeitas de participar ou financiar os crimes de 8 de janeiro aqui em Brasília. Além das prisões, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Distrito Federal e mais 5 estados. Entre os alvos desta busca está uma advogada que teria escondido dezenas de celulares dos invasores. Para o STF e para a Procuradoria-Geral da República, essa ação pode configurar obstrução de justiça. Entre os presos está um policial legislativo do Senado Federal. Segundo a investigação, ele não agiu para impedir as invasões. Além de ser preso, ele foi afastado das funções, teve armas e bens apreendidos, também está impedido de se aproximar do Congresso Nacional e não pode utilizar as redes sociais. A Polícia Federal está na 4ª fase da Operação Lesa Pátria. Essa operação, que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, deve continuar nos próximos dias. Segundo a Procuradoria-Geral da República,
Os investigados podem responder por dano qualificado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Nesta sexta-feira, os trabalhadores da Americanas fizeram uma manifestação nacional em defesa de seus direitos. A empresa informou que não irá promover uma demissão em massa até o dia 19 de março. No Rio de Janeiro, a manifestação dos funcionários da gigante varejista foi organizada pelo Sindicato dos Comerciários do Estado e contou também com a presença de líderes e centrais sindicais de todo o Brasil. Reunidos em ato em frente à loja da empresa na Rua do Passeio, perto da Cinelândia, os manifestantes afirmaram que empregados estão apreensivos e se sentem enganados. Outras cidades do país também contaram com manifestações, como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. O motivo de preocupação é alto, já que a Americanas conta com cerca de 45 mil trabalhadores diretos, 60 mil indiretos e mais de 1.800 lojas físicas. Por outro lado, a empresa, por meio de nota, informou que não irá promover demissões em massa até o dia 19 de março. A data é um marco, já que será nesse dia que a Americanas precisará apresentar o seu plano de recuperação judicial. De acordo com as entidades, a varejista já soma quase 17 mil ações trabalhistas, que juntas representam uma dívida de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E na tentativa de evitar que um golpe seja dado também na classe trabalhadora, a Justiça já trabalha em uma ação inédita para resguardar os direitos dos colaboradores. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro instaurou um acordo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça para resguardar os interesses dos milhares de trabalhadores do Grupo Americanas e a aceleração dos pagamentos de créditos pendentes. Com essa finalidade, foi requisitada à Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho a lista completa de processos de conhecimento, liquidação e execução que tramitam contra a varejista. A lista vai permitir que a administração judicial conjunta proceda à inclusão de todos os créditos e reservas trabalhistas do quadro geral de credores no processamento de recuperação judicial. Mas a empresa segue sofrendo duros golpes judiciais. No dia de hoje, o Procon de Minas Gerais multou a Americanas em 11 milhões de reais por descumprir ofertas, cancelar compras e não entregar produtos adquiridos por consumidores pelo site. A decisão ocorre com base nas reclamações feitas por clientes mineiros entre janeiro de 2020 a janeiro de 2022. A companhia afirmou que irá recorrer da decisão e reiterou ainda que tem uma excelente reputação nas avaliações feitas por consumidores na internet. A Anatel bloqueou quase 1 milhão de chips de celulares no ano passado por causa de roubo ou furto dos aparelhos. Quando uma dessas ocorrências acontece, a recomendação imediata é bloquear o chip do celular para impedir que a linha seja usada por outras pessoas. Sendo assim, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu 2.620 solicitações por dia, 7% a mais do que em 2021. E o estado de São Paulo está no topo do ranking, com o maior número de celulares bloqueados em 2022. Foram mais de 450 mil pedidos. Em seguida, vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Encerrando mais uma semana com investidores monitorando a divulgação de dados econômicos locais e no exterior e repercutindo falas do presidente Lula, o dólar voltou a fechar em alta nesta sexta-feira de 2,05%, sendo cotado em R$ 5,14 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,47% aos 108.523 pontos. A produção industrial brasileira registrou estabilidade na passagem de novembro para dezembro e encerrou 2022 com queda de 0,7%. De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE,
Esse resultado deixou o setor operando 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia e 18,5% abaixo do nível recorde da série, registrado em maio de 2011. Em um período de 4 anos, a indústria só registrou alta em 2021, com 3,9%. 9 países das Américas Central e do Sul confirmaram 75 focos de gripe aviária de alta patogenicidade, quando quase todos os animais infectados apresentam sintomas da doença. Até o momento foram sacrificados 1.200.000 aves. Depois de 2 décadas, a gripe aviária tornou-se uma ameaça concreta à produção brasileira. Uma eventual entrada do vírus no país pode afetar as exportações brasileiras de carne de frango, que em 2022 alcançaram um recorde de 4.800.000 toneladas, em parte favorecidas pelo impacto da influenza no hemisfério norte e pela interrupção das vendas de países atingidos pela doença. A notificação de um caso em Cochabamba, na Bolívia, no último fim de semana, causou alvoroço no Brasil, já que significa que o vírus ultrapassou a Cordilheira dos Andes, considerada uma barreira natural. Até então, a doença havia chegado à metade sul do continente em aves migratórias concentradas na rota do Pacífico. De acordo com a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia, a preocupação é que a gripe aviária chegue ao Brasil em aves que migram dentro do continente, para áreas como Pantanal e Bahia. O Banco Central da Argentina aprovou a emissão de uma nova cédula de 2.000 pesos, que deve entrar no mercado nos próximos meses. De acordo com o Ministério da Economia do país, o objetivo é melhorar o funcionamento dos caixas eletrônicos e otimizar a transferência de dinheiro enquanto os processos para digitalizar os pagamentos avançam. Atualmente, a nota de maior valor que circula na Argentina é a de 1.000 pesos. Vale lembrar que, desde o ano passado, a Argentina enfrenta uma das piores crises econômicas da história. A inflação anual no país chegou a atingir 94,8%, a maior em 32 anos. As aulas na rede estadual de ensino de São Paulo começaram hoje, dia de apresentação dos alunos. E durante uma solenidade, o governador Tarcísio de Freitas garantiu que ainda não é possível implantar o ensino integral em novas escolas. O aumento no tempo dos alunos dentro das instituições de ensino foi a principal aposta do último governo paulista. A rapidez na implantação trouxe problemas como a falta de vagas em regiões da capital e a transferência de alunos para o ensino noturno. Tarcísio afirma que sua principal proposta para melhorar a qualidade da educação paulista é ampliar o ensino profissionalizante. Na maioria das escolas de ensino particular, as aulas já começaram. E é nesse período que os pais enfrentam um grande desafio: encarar a tão temida lista de material escolar, que neste ano, como de costume, ficou mais cara. Tesoura, cola, lápis de cor e caderno. Itens que são presença garantida nas listas de materiais escolares. Mas, com as escolas voltando, quem deixou para comprar material nos últimos dias se assustou. Eu só vou comprar caderno mesmo, tipo lápis, caneta, borracha, tudo eu tenho. O material do meu filho praticamente todo eu reaproveitei, eu comprei canetinha para deixar guardado, para repor, lápis de cor, borracha, lapiseira, lápis, tudo foi reaproveitado. Um levantamento feito pelo Procon, comparando o preço de 69 itens, mostrou que os pais vão ter que desembolsar cerca de 13,95% a mais do que no ano passado. Os dados também mostram que a comparação de preços entre uma loja e outra pode chegar a 260%. Mas, mesmo assim, tem como economizar. E a dica do Procon é justamente essa: verificar se os itens usados no ano anterior ainda estão em boas condições de uso e se podem ser reaproveitados. Sem contar que os pais podem trocar livros didáticos ou vender os do ano anterior por um preço bem menor que o das lojas. As papelarias já estão preparadas para os dias mais movimentados do ano, já que muita gente deixou para a última hora. A gente sempre se prepara com antecedência, né? A gente procura aumentar o nosso estoque
o estoque máximo, né, na demanda, se baseando com as vendas do ano passado. Então isso traz uma ênfase para a gente estar buscando um estoque adequado para os nossos clientes, para suprir as necessidades, com alta variedade de produtos, né, e qualidade. E alguns estabelecimentos oferecem descontos quando as compras são feitas em grande quantidade. Em alguns lugares, é possível, inclusive, comprar caixas fechadas de materiais por preço de atacado. A gente facilita o pagamento em 12 vezes sem juros, né? E a gente ainda tem nosso trade-in, que a cada 1 quilo em folhas usadas, você pode estar trocando por cadernos e chamequinho. Seria R$ 1,50 a cada quilo. Mas atenção! Além de pesquisar, reaproveitar e se juntar com outros pais, é importante estar atento aos itens que não podem ser solicitados pelas escolas, como é o caso de itens de uso coletivo, como papel higiênico, álcool, algodão e até mesmo descartáveis itens de limpeza. E agora, munido de todas essas dicas, é só escolher o caderno do seu personagem favorito e não guardar os adesivos para depois, hein? E veja a seguir, estudo mostra que alimentos ultraprocessados aumentam riscos de câncer. E veja também, Estados Unidos monitora um balão chinês suspeito de ser objeto de espionagem. Um estudo mostrou que a poluição pode aumentar a probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. A repórter Bruna de Jaimo conta mais detalhes. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico elevaram a incidência de diagnóstico das 3 doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado, que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e, inclusive, predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Após um estudo que durou 10 anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente de mama e ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados, ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar.
E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. A vacina contra a dengue da empresa Takeda Pharma foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança. A comissão foi responsável por avaliar se o imunizante não prejudica o meio ambiente, animais e humanos. Nos 2 anos de avaliação, a CTN Bio encomendou estudos para demonstrar a segurança no Brasil. O país registrou mais de 1 milhão de casos no ano passado e já no primeiro mês do ano teve o seu primeiro óbito por dengue. A vítima, de 84 anos, ficou internada 3 dias e faleceu no Rio de Janeiro. A Universidade Federal de Minas Gerais está convocando voluntários para realizar os testes clínicos da Spintec, a primeira vacina contra a Covid 100% brasileira. Os voluntários vão participar da primeira fase dos estudos, que teve início em novembro do ano passado. Para essa etapa, são necessários cerca de 36 voluntários. A UFMG já conseguiu vacinar 26 pessoas. Para completar essa primeira fase, ainda faltam 10. O cadastro pode ser realizado pelo site da universidade. A mineração em terras indígenas na Amazônia aumentou mais de 1.200% nos últimos 35 anos, saltando de quase 8 quilômetros quadrados ocupados por essa atividade em 1985 para 102 quilômetros quadrados em 2020. Os dados são de um estudo feito por pesquisadores do INPE e da Universidade do Sul do Alabama, nos Estados Unidos. Praticamente todas essas áreas de garimpo ilegal estão concentradas nas terras indígenas de Caipó, seguida pela Munduruku e a Yanomami. Para chegar a esses números tão alarmantes, os pesquisadores usaram um conjunto de dados referentes ao período de 1985 a 2020, fornecido por uma rede colaborativa formada por organizações não governamentais. De acordo com o estudo, 99% do garimpo ilegal dentro das terras indígenas da Amazônia Legal está relacionada à mineração de ouro e apenas 1% à mineração de estanho. Essa atividade está mais intensa na terra indígena de Caiapó, onde a estimativa da ocupação da área por garimpeiros em 2020 foi quase 1000% superior à encontrada em 1985. Já na terra indígena Munduruku, a atividade mineradora apresentou forte crescimento a partir de 2016, saltando de pouco mais de 4 quilômetros quadrados para mais de 15 quilômetros quadrados em apenas 5 anos. O mesmo padrão foi encontrado na terra indígena Yanomami, onde o garimpo ilegal ocupava apenas 100 metros quadrados em 2016 e avançou para 4 quilômetros quadrados em 2020. De acordo com o pesquisador, a terra indígena Yanomami, demarcada em 1992, é a mais isolada entre as 3. Esse isolamento dificultou por muito tempo o acesso de garimpeiros ilegais. No ano passado, a Polícia Federal identificou um aumento de 500% na mineração às margens do rio Uraricoeira. As lideranças Yanomamis estimam a presença de mais de 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território indígena, enquanto o número total de índios é de cerca de 30 mil. Além disso, a presença de garimpeiros ampliou os casos de malária e espalhou outras doenças infecciosas para os povos indígenas. E os alertas de desmatamento na Amazônia caíram no primeiro mês do ano. O acumulado registrado em janeiro na Amazônia Legal está em 121 quilômetros quadrados. O terceiro menor em um só mês na série histórica do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que começou a valer em 2015. Os números deverão sofrer uma pequena alteração, porque faltam 4 dias para a finalização total da análise de dados. Líderes da União Europeia visitaram a capital da Ucrânia hoje para a primeira reunião de cúpula. Apesar de apoiar a entrada dos ucranianos no bloco europeu, eles não prometeram acelerar o processo.
A reunião contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Um dos principais assuntos discutidos foi o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, algo que pode levar anos. A chefe da União Europeia disse que há metas a serem cumpridas por Kiev, mas garantiu que o bloco está andando de mãos dadas. Diante das cobranças do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por mais pressão contra os agressores, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que até o dia 24 de fevereiro, quando a invasão vai completar um ano, o bloco vai lançar o seu 10º pacote de sanções contra Moscou. Zelensky também pressionou por mais armamentos. Ele disse que a Ucrânia seria capaz de libertar a região do Donbass se recebesse armas de longo alcance. Enquanto pressionava os europeus em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky recebeu uma boa notícia de Berlim. Depois de autorizar o envio dos modernos tanques Leopard 2 para ajudar a Ucrânia, o governo alemão permitiu o envio de antigos blindados do tipo Leopard 1. A vantagem é que esses tanques mais antigos vão poder ser entregues antes, porque há dezenas em estoque. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está monitorando um possível balão espião chinês que está flutuando há alguns dias sobre o estado de Montana, no oeste do país. A situação criou uma suspeita mútua entre as duas maiores economias do mundo. O governo norte-americano considera como um ato descarado. Jatos de combate foram mobilizados, mas os líderes militares aconselharam o presidente norte-americano Joe Biden a não atirar no balão no céu por temer que os destroços possam representar uma ameaça à segurança. O porta-voz do Pentágono, general Patrick Ryder, se recusou a especificar aonde exatamente o balão estava posicionado sobre os Estados Unidos. Ele acrescentou que o balão não representa nenhum risco para as pessoas no solo. O país asiático lamentou que um dirigível civil tenha se desviado para o território dos Estados Unidos depois de ser desviado do curso. O clima entre os dois países está se tornando mais invasivo nos últimos tempos. As duas maiores economias do mundo têm experimentado tensões, tanto em confronto com Taiwan quanto com suas atividades militares no Mar da China Meridional. O incidente lembra até que ponto Pequim e Washington estão dispostos a espionar um ao outro em meio às crescentes tensões entre as superpotências. O fato ocorre a poucos dias da viagem planejada a Pequim pelo secretário de Estado do país, Antony Blinken. O secretário deve viajar para a China na próxima semana para uma visita acertada em novembro por Biden e o presidente chinês Xi Jinping. E a seguir, estilista e perfumista espanhol Paco Rabanne morre na França. E ainda, uma faxineira que mora no Rio de Janeiro entra na faculdade com 51 anos de idade. Um dos estilistas mais renomados do mundo, Paco Rabanne, morreu hoje aos 88 anos na França. O espanhol, que revolucionou a indústria da moda com o uso do metal, também se tornou um ícone do mundo dos perfumes. A causa da morte ainda não foi revelada. Francisco Rabaneda Cuervo nasceu em 18 de fevereiro de 1934 em San Sebastián, no País Basco. A mãe dele trabalhou como costureira para Cristóbal Balenciaga. O pai de Rabanne foi um general que trabalhou no quartel de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola e morreu fuzilado por tropas franquistas em 1936. A família buscou refúgio na França, onde Paco estudou e se formou em Belas Artes na cidade de Paris. O estilista começou a carreira desenhando acessórios, joias, colares e botões para nomes como Christian Dior, Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Em 1968, assinou contrato com a marca de perfumes espanhola Puig e lançou o Calandre. O costureiro, que também teve participação no cinema criando roupas para filmes, se afastou aos poucos dos desenhos, mas continuou ligado à moda como jurado de festivais, nos quais gostava de interagir com gerações mais jovens. Documentos obtidos pela Agência Brasil confirmam que, ao menos desde 2021,
O governo federal sabia que índios Yanomami estavam sofrendo com a falta de alimentos, mas não atendeu aos pedidos da Defesa Civil. À época, os extintos Ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos e Desenvolvimento Regional estavam sob o comando de Damares Alves e Rogério Marinho. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Nos documentos, o governo de Roraima pede ao Poder Executivo Federal 8.000 cestas básicas, além das que receberia para distribuir para famílias de cidades que decretaram situação de emergência devido às consequências das chuvas atípicas que atingiram parte do estado em 2021. Na ocasião, o governo estadual já tinha reconhecido a emergência em 9 cidades. A intenção era obter as cestas adicionais e entregá-las às comunidades indígenas de várias localidades, incluindo as da terra Yanomami, onde estima-se cerca de 40.000 índios da etnia vivem em área de difícil acesso. A empresa de telefonia Oi, embora tenha saído de um processo de recuperação judicial em dezembro, os efeitos ainda não foram estabilizados pelo trânsito em julgado. Por isso, a companhia entrou com pedido na justiça para suspender as obrigações com credores. A Oi alega que tentou chegar a um acordo para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso. E afirmou também que não pode pagar 600 milhões de reais devidos aos detentores de títulos em 5 de fevereiro, o que desencadearia a aceleração de quase todas as dívidas financeiras da companhia. O intuito da suspensão das obrigações com credores é uma espécie de preparação para um segundo pedido de recuperação judicial, que terá que ser apresentado em até 30 dias, sob pena de perda imediata da proteção provisória contra os credores. Nesta sexta-feira, alertas de ataque aéreo soaram em toda a Ucrânia quando o presidente Volodymyr Zelensky recebeu líderes da União Europeia para discutir novas sanções à Rússia e as perspectivas do país de ingressar no bloco europeu. A chefe da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu viajaram a Kiev para demonstrar apoio à Ucrânia, perto do primeiro aniversário da invasão pela Rússia em 24 de fevereiro do ano passado. Não houve relatos imediatos de novos ataques de mísseis após o alerta de ataque aéreo. Zelensky está pedindo mais medidas punitivas contra a Rússia por parte da União Europeia, embora as novas sanções que o bloco está preparando para o aniversário devam ficar aquém das exigências de seu governo. Um relatório preliminar do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e da FDA mostrou uma possível ligação entre a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid com a ocorrência de AVC em idosos. Segundo o estudo, entre 550 mil pessoas de 65 anos ou mais que receberam a vacina, 130 tiveram um AVC nas primeiras 3 semanas. Número que é reduzido consideravelmente nas semanas seguintes. Nenhuma morte foi relatada. O CDC afirmou em comunicado que os dados são preliminares e precisam ser investigados. E olha só, é cada vez mais comum deixar heranças, às vezes milionárias, para animais de estimação. No Brasil, inclusive. Mas cada caso é um caso. A ideia de deixar o patrimônio a um filho de outra espécie ainda é mal digerido pela sociedade. Então, os tutores preferem anonimato ao assunto. Já no mundo das celebridades, os holofotes são muito bem-vindos. Deixar herança para os animais de companhia ganhou destaque nos últimos tempos, a exemplo da apresentadora Oprah e da cantora Taylor Swift. E a 9ª edição do Rally dos Mares, primeiro evento com jet ski em mar aberto do mundo, será realizada em Sergipe. São 180 inscritos de 20 estados, além de competidores da França e dos Estados Unidos. A Praia do Saco, no município de Estância, sul do estado sergipano, será o ponto de largada com saída prevista para segunda-feira. Cada motonauta vai percorrer uma distância de 600 quilômetros de navegação e passará pelo litoral baiano na Praia do Forte, Salvador, Morro de São Paulo, Barra Grande, Itacaré e Ilhéus. De acordo com a Prefeitura de Estância, diversas ações estão sendo articuladas para garantir a segurança dos participantes do evento e do público. O Rally dos Mares é uma prova de resistência e vence quem chega mais rápido ao final do percurso. O evento ganhou notoriedade nacional e prospecção internacional e seu investimento ultrapassa os 3,5 milhões de reais. A faixa de areia da Praia dos Ingleses, em Florianópolis, será ampliada. Uma draga vinda da Rússia já começou os trabalhos. A obra deve durar 45 dias e está orçada em 18 milhões de reais.
O alargamento da faixa de areia na praia se tornou um processo conhecido com a experiência na vizinha Balneário Camboriú. A mega obra ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros, com possibilidade de retração de até 5 metros após um período de assentamento. A ampliação vai acontecer em um trecho de 2.870 metros e deve ser executada em porções de 150 metros, sendo liberadas aos poucos. Com isso, os banhistas podem usar o restante da praia. O alargamento começou no canto sul da praia, onde em alguns pontos não há mais faixa de areia e deve prosseguir até um ponto a 400 metros do rio Capivari. Com a ampliação, a praia terá 40 metros de largura, o dobro do existente atualmente no ponto mais largo. Uma faxineira moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conseguiu passar em uma universidade pública e realizar seu maior sonho, cursar pedagogia. Para isso, ela venceu vários obstáculos e superou diversas dificuldades. Conceição Correia da Silva, popularmente apelidada de Ceiça, tem 51 anos, 6 filhos e uma história de vida marcada pela superação. A mulher é faxineira e trabalha para sustentar seus filhos, manter sua casa em ordem e focar em seu sonho mais antigo, se formar. Ceiça deu início ao projeto de estudos para passar na universidade em 2019 e encontrou apoio e estrutura para estudar através de uma ONG que presta serviços na região. Na ONG, ela ainda fez o curso de tecnologia básica e durante os últimos anos conciliou os estudos com o trabalho e após muito esforço recebeu a notícia de que foi aprovada para cursar pedagogia em uma das principais universidades públicas do país, tornando seu sonho realidade. A aprovação foi motivo para encher o coração de Ceiça e toda a sua família de alegria e felicidade, já que ela perdeu as contas de quantas vezes trancou os estudos porque precisava trabalhar. Em uma delas, ficou até deprimida e precisou parar tudo. Mas como todas as coisas acontecem no tempo certo, agora ela tem motivos de sobra para comemorar. Parabéns, Dona Conceição! Que a sua história sirva de exemplo de superação e persistência para todos os que ousam a sonhar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.